nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade, proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. E eu quero agradecer a Denise, que nos comentários da outra aula identificou para a gente a imagem que a gente está usando desde a aula passada. Então seria Maria, refúgio dos pecadores. Obrigado pela sua colaboração, Denise. E a próxima vez que eu for mudar a imagem, eu não vou avisar que mudei. Vamos ver quem vai ser a pessoa mais atenta e que vai identificar primeiro, não só a mudança, mas qual o título da imagem nova que a gente colocar aqui no quadro que nos acompanha. Quem identificar primeiro vai ganhar os parabéns, né? Porque é só o que a gente tem para dar nesse momento, e além das nossas orações mútuas. Mas acho que a gente já pode começar com a nossa aula propriamente, né? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os apóstolos, o destino deles após Pentecostes, como que cada um foi tomando o seu caminho e todos, como nós sabemos, com exceção de São João, todos chegaram até o martírio. A maior parte das informações que eu trago para vocês hoje foi tirada da Legenda Áurea. Esse não é o nome do livro, mas é como ele é conhecido hoje. Esse livro foi escrito no século XIII pelo bispo de Gênova, Jacopo de Varazzi. Nessa obra foram reunidas muitas histórias de vidas de santos. As referências que o livro usou são variadas. Algumas, uma boa parte delas, são referências históricas, fontes eruditas, mas também existem referências baseadas em folclore, em tradições orais, e dá para perceber a existência dessa variedade pela forma como determinadas histórias são contadas, por alguns dos elementos que aparecem nas histórias das vidas desses santos, especialmente no caso dos mártires. E bem, o que eu vou trazer para vocês, eu vou buscar identificar um pouco o que tem de mais a tradição e mesmo ao folclore, e também aquilo que tem um substrato histórico mais seguro, tá? Mas então a gente vai trabalhar com essas referências. Algumas outras fontes também que vão ser usadas têm essa mesma característica da Legenda Áurea. Então, se prepare para que as informações elas vão chegar desse modo, né? Com essa origem, e a gente vai tentar trabalhar identificando essas características, tá bom? Vamos falar sobre a vida e o martírio dos apóstolos, de acordo com o que essas antigas tradições nos trazem, e também vamos buscar algumas outras personagens do Novo Testamento que se conhece algo sobre o seu destino, tá bom? Claro que a gente começa com São Pedro. Nós sabemos, pelo livro dos Atos dos Apóstolos, que São Pedro permanece em Jerusalém durante bastante tempo, durante alguns anos após Pentecostes. Porém, a tradição nos conta que ele foi até Antioquia e lá se tornou o primeiro bispo da cidade, não o fundador da comunidade cristã local, mas foi o primeiro bispo dessa cidade. Algumas fontes mais incertas indicam que ele teria chegado depois, inclusive até a região da Mesopotâmia, mas nem a Legenda Áurea chega a fazer esse tipo de apontamento. E é certo que ele foi até Roma, onde morreu no ano 68, durante a perseguição promovida pelo imperador Nero. É uma história muito conhecida, mas que a gente não pode deixar de incluir aqui nesse apanhado que a gente está fazendo, a história de Pedro deixando Roma durante a perseguição, né, fugindo dos seus futuros carrascos, e na saída da cidade se encontra com Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, entrando em Roma, e Pedro pergunta a ele: aonde vai, Senhor? E Cristo responde que está indo ser crucificado novamente, já que Pedro não tem coragem para isso. Então São Pedro retorna à cidade de Roma, aonde vai de fato ser crucificado de cabeça para baixo por não se sentir digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor.
O irmão de São Pedro, Santo André, segundo a legenda áurea, teria pregado o evangelho em diversas regiões da Ásia Menor, chegando até a Sítia, que é uma região entre o Mar Negro e o Mar de Aral. Uma importante cidade que teria sido evangelizada por Santo André seria a cidade de Nicéia, onde depois vão acontecer alguns concílios bastante importantes na história da Igreja. E o fim da sua peregrinação, né, nesse mundo foi na região da Acaia, que corresponde mais ou menos à região da Macedônia. E ali ele pregou o evangelho durante bastante tempo, até que conheceu o martírio, tendo sido crucificado com a cruz posta em forma de X. Também no sentido de não ser crucificado da mesma forma que Nosso Senhor Jesus Cristo. Contam as histórias sobre Santo André também, que dessa cruz ele ainda passou muito tempo pregando a todos que estavam presentes até que entregou seu espírito. São Tiago Maior tem o seu martírio relatado nas páginas dos Atos dos Apóstolos. No ano 44, o rei Herodes Agripa mandou prender alguns apóstolos e, para agradar aos judeus, fez decapitar São Tiago. A legenda áurea conta que, no momento do seu martírio, ele ainda teria convertido um dos carrascos. São Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer pela fé, e a sua história terminaria aqui de forma bastante simples e direta, porém existe uma antiquíssima tradição na Espanha de que o apóstolo teria ido à Península Ibérica e lá teria pregado o Evangelho antes do seu martírio. Junto a essa história se inclui a história da Virgem do Pilar, que também é uma história muito bonita, e mais para frente, durante a Reconquista Ibérica, isso tudo vai se reunir na grande lenda de Santiago Matamoros. Não vou entrar em todos esses detalhes agora, porque eu tenho que guardar alguma coisa para a aula sobre a Reconquista, que vai ser daqui a mais algum tempo. Mas São Tiago, então, primeiro apóstolo a ser martirizado, e a sua ligação com a Espanha se dá através dessa história e que faz dele o patrono desse país e de alguns outros países também que foram colonizados pela Espanha. O irmão de Santiago, São João, teria sido o único dos apóstolos a não sofrer o martírio, claro, excluindo Judas Iscariotes. São João morreu de morte natural próximo dos 100 anos de idade. Durante a sua vida, esteve bastante tempo em Éfeso, onde fundou várias cidades, e parece, pelo menos contam as antigas tradições, que também teria passado por Roma, onde chegou a ser condenado à morte. A forma da morte seria ser jogado num caldeirão de azeite fervendo. Porém, milagrosamente, o azeite fervendo não lhe provocou dano algum. Após isso, ele teria sido exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu, onde ele escreveu o livro do Apocalipse, e ali morreu de morte natural. O apóstolo São Mateus teria evangelizado a Etiópia. É fato que existiu uma antiquíssima comunidade cristã na Etiópia. Uma possibilidade é que essa comunidade tenha sido criada por aquele eunuco convertido pelo diácono Felipe, não o apóstolo. O diácono Felipe, segundo nos conta o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. O fato é que São Mateus teria chegado à Etiópia, encontrado alguns cristãos ali e teria permanecido com essa comunidade. Algumas fontes dizem que antes ele teria passado pela Pérsia. Sobre a sua morte também há mais de uma versão. A legenda áurea dá como certa sua morte a golpes de espada, e sempre se considera o local da morte a Etiópia. Sobre São Filipe, as histórias variam. O que todas elas têm em comum é que o apóstolo teria vivido bastante tempo, possivelmente chegou aos 87 anos de idade, e que foi martirizado na cidade de Hierápolis. Hierápolis é uma cidade fundada pelos gregos na região da Turquia.
Algumas histórias, a Legenda Áurea, por exemplo, indicam que antes de ir a Hierápolis, ele teria passado pela região da Sítia. E outra divergência que as histórias apresentam é em relação ao modo como o apóstolo foi martirizado. Existem relatos de que ele morreu enforcado, apedrejado, crucificado, lapidado e crucificado. Então, em relação ao modo da morte de São Filipe, a gente não tem aí uma convergência, um ponto em comum. A Legenda Áurea parece crer que São Bartolomeu foi até a Índia. Ali ele converteu um rei e toda a sua corte, mas o irmão do rei, contrariado, mandou prender, flagelar e esfolar vivo o apóstolo. De fato, a tradição mais aceita é a tradição de que São Bartolomeu foi esfolado vivo. Mas, voltando à Legenda Áurea, esse mesmo livro reconhece que há outras tradições divergentes. Uma delas conta que Bartolomeu saiu da Índia e foi até a Armênia. Ali ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ainda outras tradições falam de esfolamento e decapitação, ou que ele teria sido golpeado até a morte. Existe um outro estudioso que não é citado pela Legenda Áurea, São Teodoro Estudita, que traça o percurso do apóstolo começando na Frígia, chegando até a Índia e regressando até a Armênia. E aí, na Armênia, ele teria sido esfolado e depois decapitado. A maioria das tradições concorda em dizer que São Tomé foi o apóstolo que evangelizou a Índia. De fato, existe um grupo cristão que se denomina os Cristãos Malabores de São Tomé e tem o apóstolo como seu primeiro líder e mártir. Quanto à morte de São Tomé na Índia, existem correntes, entre inclusive historiadores, que afirmam que ele foi morto a flechadas na cidade de Madras em torno do ano 53. Porém, algumas tradições contam de que ele teria morrido ao ser lançado a uma fornalha. Já a Legenda Áurea conta da fornalha, mas diz que ela teria se apagado quando o apóstolo foi ali lançado e que o ídolo preferido do rei se derreteu como cera, como se esse ídolo tivesse sido lançado à fornalha no lugar do apóstolo. E assim o rei reagiu com fúria, transpassando São Tomé com a sua espada. Uma história muito antiga conta que na cidade de Edessa, ali na região da Síria, um rei de nome Algar ou Abdar teria ficado muito doente. Isso aconteceu antes da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse rei enviou um emissário com uma carta pedindo a Jesus que fosse até ele para curá-lo. Jesus teria respondido que enviaria alguém em seu nome. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo São Tomé enviou São Judas Tadeu a Edessa. E ali São Judas Tadeu travou contato com o rei e permaneceu na região evangelizando. Algumas outras tradições informam que São Judas Tadeu, depois de Edessa, teria ido ainda à Mesopotâmia, ao Ponto e até mesmo à Arábia. Alguns pontos em que muitas dessas tradições concordam dizem que São Judas Tadeu se encontrou mais tarde com São Simão e os dois se dirigiram para a Pérsia. Se chegaram até a Pérsia ou não, não é certo. A Legenda Áurea relata que eles, na Babilônia, foram presos e sofreram ali o martírio, foram decapitados. São Simão provavelmente pregou o evangelho no Egito e depois, como vimos, acompanhou São Judas Tadeu à Pérsia. A considerar o que diz a Legenda Áurea, não chegaram a seu destino e foram martirizados na Babilônia. Conta-se que os magos locais caíram em descrédito com a pregação e os sinais dos apóstolos e, portanto, eles foram condenados a ser decapitados. Existem algumas outras histórias que dão conta de que São Simão teria sido crucificado em Jerusalém. Mas importantes autores, como Eusébio de Cesareia e São Beda, o Venerável, afirmam que se trata de outro Simão. Assim,
vamos nos ater ao que diz a Legenda Áurea como uma fonte um pouco mais segura, levando em conta esses autores que desacreditam a versão da crucificação em Jerusalém. O último apóstolo que não mencionamos ainda é São Tiago Menor. Dizem que ele pregou na Palestina e no Egito, como São Simão, embora não junto com esse outro apóstolo, e no Egito teria sido crucificado, provavelmente no ano 62. A Legenda Áurea dá conta de outra tradição, segundo a qual São Tiago não teria ido até o Egito, mas sim em Jerusalém. Ele foi capturado pelos sacerdotes do templo e jogado do alto do pináculo do templo, mas não teria morrido. E depois foi condenado à morte por apedrejamento. A vida e o martírio de São Paulo são abundantemente documentados no Novo Testamento. Então nós não vamos nos alongar em relação a ele. É importante destacar que São Paulo não podia ser crucificado por ser cidadão romano. Embora judeu, ele tinha cidadania romana, que era uma realidade que acontecia no Império Romano daquele tempo, a possibilidade de estrangeiros ganharem a cidadania. Além disso, a Legenda Áurea acrescenta um detalhe de que o próprio imperador Nero teria interrogado São Paulo. São Matias foi aquele escolhido para substituir a Judas Iscariotes. Sobre a vida dele, há diversos relatos que não concordam entre si. É possível que ele tenha exercido seu ministério na Judéia, em Alexandria, na Macedônia, e o local da sua morte pode ter sido a Etiópia ou a cidade de Jerusalém. A Legenda Áurea não reconhece a passagem de São Matias nem por Alexandria, nem pela Etiópia, ou seja, a parte da África. E dá várias narrações diferentes sobre o fim da sua vida, incluindo a possibilidade dele não ter sido mártir. Assim, sobre esse apóstolo, nós temos informações bastante incertas. Sabemos que São Lucas era médico, sabemos que não conheceu a Jesus pessoalmente e escreveu seu evangelho a partir dos relatos que ouviu, principalmente da boca dos próprios apóstolos. Além disso, se conhece pouco, uma possibilidade é que conheceu o martírio na Grécia, talvez enforcado numa oliveira. O evangelista São Marcos acompanhou São Paulo no seu trabalho missionário e depois São Pedro. Um privilegiado, né? Após a morte de São Pedro, São Marcos deixou Roma. Nem todas as tradições concordam com a passagem de São Marcos pelo norte da Itália. Ali, ele teria passado também pela região onde mais tarde seria fundada a cidade de Veneza, que tem esse santo como padroeiro. O que todos concordam, todas as tradições, é que São Marcos terminou a sua jornada no Egito, onde na cidade de Alexandria ele foi martirizado, sendo arrastado pelos pagãos pelas ruas da cidade, provavelmente no ano 68. Por último, vamos acrescentar uma breve informação sobre o Timóteo, a quem São Paulo dirige 2 epístolas. Conta a Legenda Áurea que ele foi torturado e depois decapitado em Roma no ano 57. Assim a gente encerra essa coletânea de informações que traz um pouco de lendas, um pouco de tradições orais, de informações muito antigas, de informações históricas também. Antes de terminar, eu não posso deixar de pedir para você que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse curso, possam conhecer a beleza da nossa igreja. E se por acaso você ficou com alguma dúvida nessa aula ou nas anteriores, se você achou que eu deixei alguém de fora nessa coletânea que a gente fez, se você quer conhecer o destino de algum outro personagem do Novo Testamento, coloca nos comentários, escreve aí e eu vou tentar pesquisar para trazer para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.